Existem três tipos conhecidos de bear market, ou mercado de baixa. Qual deles será que estamos neste momento? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Bear market, ou mercado do urso, é como os investidores chamam um mercado em queda. Não há dúvidas que estamos passando por isto neste momento. Os preços das ações estão despencando há algum tempo e ninguém se anima a prever quando vão recuperar valor. De fato, como falamos num vídeo há poucos dias, podemos estar próximos da maior recessão da história. Veja o vídeo A Crise Econômica de 2023 será a pior da história. Se realmente vamos entrar numa crise econômica, principalmente na maior da história, é algo que ainda não sabemos, vamos descobrir nos próximos meses. Mas que já estamos num bear market, num mercado de baixa, isso já estamos. Mas o ponto é que existem diversos tipos de bear market. Se você acompanha o mercado de investimentos há algum tempo, certamente já viu outros períodos de baixa antes. Alguns piores, outros menores, mas o fato é que é inevitável na bolsa, nas criptomoedas, em qualquer mercado, haver período de baixas. Mas nem todo período de baixa é igual. Os motivos que levam a um período de baixa variam conforme o caso e, lógico, a recuperação do mercado depende de qual foi o motivo que o derrubou. De fato, de análises históricas amplas, já foram catalogados há algum tempo três tipos de bear market. O primeiro é o mercado de baixa cíclico. Faz parte da própria estrutura dos investimentos que de tempos em tempos vai haver um mercado de baixa. Para entender a inevitabilidade da baixa cíclica, basta partir do pressuposto básico do mercado e adicionar o fator comportamento de rebanho. O investidor quer ter lucro em uma operação, lógico, ele quer comprar na baixa e vender na alta. Nem sempre ele consegue isso, mas é isso que ele tenta todas as vezes. Qualquer um percebe que esse tipo de operação é mais fácil se você compra um ativo ou uma ação barata. Lógico, cada ativo é um ativo, cada empresa é uma empresa, saber o valor do ativo, que é diferente do preço dele no mercado, não é uma tarefa simples, muito menos saber se ela pode se valorizar ou não no futuro. Mas tipicamente, quando os valores estão menores, você tem uma maior chance de comprar algo barato. Se essa ação ou ativo está com valor mais baixo em relação à média histórica, existe uma chance maior dela se valorizar adiante. Some a isso o fato de que seres humanos sabem que um bom indicador do que você deve fazer é observar o que os outros estão fazendo. Não é a melhor estratégia de todas em todos os casos, mas é melhor do que muitas alternativas e uma tendência natural humana. Isso faz com que mercados que passam por um período de baixa atraiam muitos investidores querendo comprar os ativos que estão baratos. Muitos investidores comprando esses ativos fazem o valor deles subir, o que leva outras pessoas a comprar os mesmos ativos na esperança de lucrar. Outros ativos similares também são comprados da mesma forma pelo comportamento de manada, levando ao mercado de alta. O problema é que o mesmo mecanismo que fez o mercado todo subir faz ele cair. Quando os valores já estão muito altos, a maior parte dos investidores imagina que já é hora de realizar lucro e vender as ações ou ativos. Os valores começam a cair, outros vendo aquela queda também resolvem vender as suas ações, o que faz todo o mercado cair. Esse mecanismo funciona como um relógio, por mais que todas as pessoas estejam cientes disso. O lado positivo desse tipo de mercado de baixa é que ele indica uma oportunidade mais do que qualquer coisa. O mercado está em baixa cíclica? Ótimo, hora de comprar. Note que esse aspecto cíclico também se aplica aos bull markets, o mercado do touro, que é como os investidores chamam os mercados em alta. Mas existe o segundo tipo de mercado de baixa que é mais preocupante. É o mercado de baixa estrutural. Esse tipo de mercado é causado por problemas estruturais no mercado em si, no sistema monetário, na sociedade como um todo. Essa falha estrutural tipicamente é ignorada pelos participantes do mercado, existe apenas na forma de um risco. Mas lembre-se, mercados e riscos são coisas inerentes. Uma hora, os investidores se dão conta do risco que estão correndo devido àquela falha, ou a falha quebra abruptamente, desmanchando o mercado totalmente. O caso mais recente desse tipo de problema foi a crise de 2008, na hipoteca do subprime. As hipotecas de casa sempre foram consideradas dívidas de alta qualidade, AAA.
ou seja, sem chance de insolvência. É fácil imaginar por quê. O empréstimo é garantido pelo próprio imóvel. O tomador vai fazer de tudo para pagar, para não perder a casa dele. E mesmo que aconteça dele não pagar, o banco vai tomar a casa dele e vender no mercado. Não tem prejuízo para o banco. É um título tão bom que os bancos começaram a forçar a barra para vender mais e mais financiamentos de casa. Todo mundo quer comprar uma casa. O problema é que nem todo mundo tem condições de pagar prestações para imóveis caros. Ao mesmo tempo, essa enorme procura jogou o valor dos imóveis lá para cima. Os bancos vendiam hipotecas para cada vez pessoas com menos capacidade de pagá-las e as casas em si estavam cada vez mais sobrevalorizadas. Quando a coisa toda estourou em 2008, o valor dos imóveis despencou. Então aquelas dívidas não tinham mais como ser pagas nem com os imóveis que foram oferecidos em garantia. Nem havia tanta gente para quem vender tais imóveis. Era uma falha do próprio mercado ao continuar avaliando tais dívidas como AAA, quando na verdade eram bem menos certas. Outro exemplo desse tipo de crise, em menor escala, aconteceu em 2003, com a quebra da WorldCom e da Enron, ambas envolvidas em fraudes contábeis. São falhas estruturais que acabam fazendo o mercado de baixa, porque muita gente se perguntou: quantas outras empresas também têm problemas de fraude de contabilidade que não foram pegas pela auditoria? Lógico, você também pode ter bull markets por boa estruturação. Se as empresas estão bem capitalizadas e com bons fundamentos, podem tender a crescer. O terceiro tipo de mercado de baixa é o evento externo. Esse tipo de baixa é causado por algum problema fora dos mercados. É fácil explicar esse caso com um exemplo recente. Em 2020 tivemos a pandemia e um monte de governos determinou o fechamento de restaurantes, lojas e outros tipos de negócio. Uma decisão totalmente anticientífica, visto que até hoje não se comprovou nenhuma relação entre espalhamento do vírus e isolamentos desse tipo, mas que evidentemente se mostrou desastrosa para determinados tipos de negócio. Pior que isso, a incerteza com relação à duração e consequência dessas ações atabalhoadas fez com que o mercado despencasse. É natural que eventos externos contribuam para mercados em baixa e são inúmeros exemplos. Lógico, o caso da pandemia foi um muito grande, mas houve outros exemplos ao longo do tempo. De fato, estamos agora com o problema da invasão da Ucrânia pela Rússia, que tem um potencial de se transformar numa terceira guerra mundial e já está causando problemas de abastecimento energético na Europa. Lógico, esse tipo de evento externo também pode ser positivo, também pode ajudar o mercado. A criação da vacina da Covid no final de 2020, por exemplo, deu a desculpa que os governos precisavam para reabrir a economia. Foi um caso desse de evento externo positivo. Mas será que é isso que está causando este bear market? Bem, segundo o Goldman Sachs, em um artigo publicado na terça-feira passada e que está sendo muito comentado, a baixa atual é basicamente cíclica. O mercado subiu fortemente após a baixa da pandemia, muitos investidores já estavam mesmo prontos a realizar lucro e o aumento das taxas de juros levou à depreciação dos ativos em geral. Portanto, estaríamos basicamente em uma baixa cíclica. Embora a invasão da Ucrânia pela Rússia possa ter efeitos, esses ainda não foram sentidos pelo mercado. Além disso, essa baixa, na visão deles, está sendo amortecida por um bull market estrutural, um mercado de alta estrutural. As empresas estão bem capitalizadas, as taxas de juros reais ainda são negativas, abaixo da inflação, portanto, o efeito tende a ser menor que o esperado. Pois bem, data vênia aos especialistas da Goldman Sachs, minha visão é que eles não estão considerando uma falha estrutural premente nessa história toda, que é a depreciação sem precedentes do valor monetário. A impressão de dólares e outras moedas que aconteceu ao longo dos anos de 2020 e 2021 foi algo absolutamente anormal e gerou por si só uma falha estrutural séria na economia. O aumento da taxa de juros seria até esperado, mas o aumento tão forte de taxa de juros em vários países ao mesmo tempo, para patamares inéditos, ainda com a inflação em alta, é algo que mostra o tamanho do estrago causado por governos no mercado. Essa falha estrutural ainda está só começando a mostrar a sua cara. Além disso, a falta de combustível na Europa pode indicar problemas muito maiores por lá do que supõe essa turma. Ok, posso até concordar que tais problemas por hora são apenas hipotéticos, podem não acontecer, podem ser bem menos severos que o esperado, mas também podem se mostrar ainda mais graves.
corremos o risco, no final das contas, de, chegado o final deste ano, termos os 3 tipos de mercado de baixa agindo em conjunto. A baixa cíclica, que de fato está acontecendo, a baixa estrutural devido à impressão de dólares desenfreada e a baixa por evento externo em função da invasão da Ucrânia pela Rússia. Amigos, apertem os cintos. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Tainan, escrito e narrado por Peter Turguniev.